Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à jornada do projeto estrutural na nossa aula 3, tudo sobre otimização de um projeto estrutural. Lembrando pessoal, na jornada nós já passamos pela aula 1, onde nós falamos sobre concepção estrutural, lançamento dos pilares, lançamento das vigas, empuxos em muros de arrimo. Então, se você realmente quer aprender sobre concepção estrutural, eu recomendo que você assista a aula 1, tá? Na aula 2, pessoal, nós falamos sobre vinculações, engaste, nó semirrígido, rótula, continuidade de vigas em balanço, falamos de momentos torsores, falamos de vigas de transição, avaliamos os momentos fletores, então tudo sobre análise estrutural. Falamos também sobre fundações em divisa, sapata de divisa, como diminuir a excentricidade, enfim, tudo sobre análise estrutural nós falamos na aula 2, tá? E todo esse embasamento da aula 1 sobre concepção estrutural, da aula 2 sobre análise estrutural, é o que você vai precisar agora para a aula 3, tá? Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre otimização de um projeto estrutural. Como que nós olhamos para a estrutura, identificamos os problemas na estrutura e a partir disso nós aplicamos o método domínios níveis para resolver os problemas na estrutura, para nós realmente encontrar os problemas na estrutura e não aquela situação de você saber que está com um problema na estrutura, mas você não sabe resolver, você não sabe qual que é o passo a passo, você não sabe qual que é a rota, tá? E além disso, pessoal, eu vou entregar o método, vou entregar o GPS para que você possa realmente atuar nessa área, para que você realmente possa fazer parte do nosso time e realmente você possa atuar nessa área de projetos estruturais, tá? Galera, pega papel e caneta, tá? Já liberei os PDFs aí da aula 1, da aula 2, vocês comentaram nas fotos, é bacana saber que vocês realmente estão participando, que vocês realmente estão comprometidos em atuar com o projeto estrutural residencial. Eu espero que vocês realmente estejam aproveitando muito a nossa jornada, porque eu tenho a função de trazer o conhecimento para vocês, vocês têm o comprometimento de absorver tudo isso e colocar em prática, tá? Então, só queria agradecer a todos que estão comentando, a todos que estão me enviando direct, a todos que estão realmente participando desse evento, porque é com vocês que a gente faz com que isso aconteça, tá? E se você tem alguma pergunta, se você tem algum comentário, deixa aqui embaixo também, que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Pessoal, faz stories, tá? Se você realmente está participando, faz stories participando da jornada, coloca a hashtag estou na jornada, marca lá o Ângelo Luiz Fernando, tá? Que daí eu vou republicar todos vocês. Lembrando, pessoal, do nosso cronograma, tá? Na aula 1, concepção estrutural, que foi na segunda-feira, análise estrutural nós falamos na quarta-feira e hoje na sexta-feira sobre otimização de um projeto estrutural. E lembrando, pessoal, se vocês têm dúvidas sobre a jornada, enfim, nós vamos fazer uma live no domingo, tá? Para que a gente possa conversar mais próximo, digamos assim, lá no Instagram, tá? A gente vai fazer uma live lá no Instagram no domingo às 8 horas da noite. E se você ainda não participa do nosso grupo no Telegram, aponta a câmera do celular aí para esse QR Code que está aparecendo na tela, que é por ali, tá? E muitas pessoas me encaminharam mensagens falando que não tinham conseguido acessar o PDF da aula 1, acessar o PDF da aula 2. Talvez você esteja no grupo errado, tá? Então, aponte a câmera aí com o leitor do QR Code ou acesse também o link que está aparecendo aí na tela, que é nesse grupo que está sendo encaminhado os arquivos da jornada do projeto estrutural, beleza? Pessoal, otimização de um projeto estrutural. Vamos lá. Vocês precisam... A aula 1 e a aula 2, pessoal, elas são informações que vocês precisam colocar em prática, tá? São informações que vocês precisam colocar em prática. Se vocês realmente querem atuar, não faça com que esse evento, pessoal, ele seja só mais um evento que vocês estão participando, mas que isso realmente faça a diferença para vocês, tá? Que vocês tenham o comprometimento de tirar esse tempo, de tirar essas informações do papel e realmente colocar em prática, tá? Porque se vocês realmente aplicar esse conceito, cara, com certeza é isso que vai fazer a diferença na carreira de vocês, é isso que vai fazer com que vocês realmente atuem, tá?
E, pessoal, o processo de otimização de um projeto estrutural, ele não é diferente, tá? Da aula 1 e da aula 2, ele realmente é aplicável. Vocês vão conseguir visualizar e vocês vão conseguir realmente aplicar esse conceito, aplicar essa metodologia, tá? Então, tudo que nós aprendemos na aula 1 e na aula 2 é basicamente uma base para a nossa aula de hoje, tá? Então, é um método de resolver problemas em uma estrutura. Por exemplo, pessoal, tá? Sempre quando nós vamos aplicar esse método, ele basicamente precisa ter a estrutura da concepção estrutural, a estrutura da análise estrutural e algum problema. Isso mesmo, tá? Porque o que mais acontece é problema, tá? E você que é engenheiro, você sabe que você foi treinado para resolver problemas. Só que hoje eu quero te treinar para você realmente resolver problemas de um projeto estrutural, tá? E pessoal, quais são esses problemas? O que pode acontecer na nossa estrutura que eu vou precisar de um método, que eu vou realmente ter um embasamento, que eu vou precisar fazer uma análise mais aprofundada para resolver um problema, tá? Antes de eu falar dos problemas, pessoal, tem pessoas aí me pedindo a senha dos PDFs lá pelo direct, tá? Eu não vou passar, por quê? Porque vocês que estão aqui na aula, vocês estão tendo a oportunidade, vocês estão tendo o comprometimento, tá? Então eu vou passar o PDF, a senha do PDF apenas aqui na aula, tá? Então se você está ligado, eu vou passar a senha do PDF agora, tá bom? Senha do PDF da aula 3, pessoal. Eu quero dominar, tá? Senha do PDF da aula 3, eu quero dominar. Não vou falar mais isso. Segue o baile, tá? Estávamos falando de problemas na estrutura. E quais são esses problemas? Deslocamento excessivo, tá? Um elemento que não está dimensionando. Por exemplo, eu fiz a concepção estrutural, eu processei a minha estrutura e por alguma coisa, eu ainda não sei, talvez uma viga não está dimensionando. Talvez um pilar de fundação não está dimensionando. Talvez uma laje da cobertura não está dimensionando. Tá? Então, o método ele vem para resolver isso, para você identificar o problema e resolver o problema. Tá? Um outro problema que pode acontecer na estrutura. Já falei de deslocamento excessivo, tá? Realmente quando eu tenho problemas de flechas. Picos de esforços elevados. O que acontece aqui? Geralmente quando a gente está trabalhando com lajes, pessoal, nos softwares, eles têm uma analogia de grelhas, que nada mais é com que a minha laje ela vai funcionar como se fosse uma grelha. Então essa grelha elas são várias barrinhas, tá? Várias barrinhas que o software vai analisar. Então essas barrinhas, cada uma delas elas tem uma área de influência, tá? Cada uma delas tem uma área de influência, como se nós fôssemos calcular uma viga. Cada viga tem uma área de influência, tá? Quando eu tenho problema de picos de esforços, tá? Anota isso. Quando eu tenho problemas de picos de esforços na grelha, significa que eu estou tendo picos de esforços na grelha da laje, nessas barrinhas. Então, esse método ele vem para resolver isso, porque muitas vezes, pessoal, a sua laje ela não vai dimensionar porque eu estou com picos de esforços na grelha. Então, consequentemente, eu preciso resolver a grelha da minha laje para resolver problemas de picos de esforços, tá? Mas, enfim, vamos lá. Problemas em estruturas em balanço. Cara, nosso projeto que a gente está trabalhando na jornada, ele tem problemas no balanço. Só que nós precisamos resolver isso, nós precisamos aplicar um método para resolver os problemas. E balanço, pessoal, às vezes eu tenho um momento fletor negativo muito alto, às vezes eu tenho um deslocamento excessivo, então balanço realmente vai ter problema, mas eu preciso aplicar um método para resolver esses problemas, tá? Problemas de torção, pessoal. Lembra que nós vimos um caso aqui na aula 2 sobre torção? A gente viu um caso sobre torção e a gente resolveu um caso sobre torção. Só que eu apresentei para vocês uma relação de como resolver. E não como visualizar a resolução. E não como chegar até a resolução. E é isso que eu vou apresentar hoje para vocês. Tá? Problemas de estabilidade global. Ou seja, fiz a concepção da estrutura
e o meu coeficiente gama Z está acima de 1.10, eu estou com uma instabilidade na minha estrutura, o método ele vem para resolver esse problema. Tá? Perceba que nós precisamos resolver problemas. Tá? Se a gente estiver falando de projetos complexos, consequentemente, projetos complexos vão ter problemas. Projetos mais simples não vão ter problemas. E o que eu quero ensinar para vocês é que vocês saibam resolver problemas. Tá? Eu quero que vocês realmente saibam resolver problemas. Problemas de flechas em lajes, tá? Que a gente já falou. Verificar concepção estrutural. Sabe aquela situação no qual você olha para a estrutura, você fez a concepção estrutural e você para pensar e eu não sei se a minha concepção está adequada ou não. Eu não sei se eu lancei os pilares corretamente ou não. Eu não sei se isso está adequado. Tem como verificar isso? Será que eu preciso realmente mandar para alguém olhar meu projeto? Será que eu realmente não consigo eu mesmo olhar para o meu projeto, aplicar um método para resolver a concepção estrutural? Fica ligado que hoje eu vou falar sobre isso. Pilares superdimensionados. Pô, Luiz, meu pilar está com muito aço. O meu pilar está com uma taxa de aço muito elevada. Se eu encaminhar isso aqui para a obra, não vai ter jeito. O pessoal não vai executar. O pessoal vai me chamar de maluco. Tá? Então, problemas de pilares superdimensionados. Problemas de taxas de aço elevada. Tá? A gente já falou agora sobre uma... Pô, eu tenho um pilar aqui 14x30, que eu sei que ele poderia ter 4 barras de 10, mas eu estou com 6 barras de 10 nesse meu pilar. Será que eu não consigo otimizar isso? Será que eu não consigo realmente reajustar alguma coisa aqui para diminuir a quantidade de aço? Então, o método ele vem para resolver esse tipo de situação também, tá bom? São vários problemas, tá, pessoal? São vários problemas que nós resolvemos a partir de um método. Tá? São vários problemas que nós resolvemos a partir de um método, que é um método domine os níveis. Tá? Esse método, pessoal, como eu falei na aula 1, falei na aula 2, esse método ele foi criado a partir de resultados dos alunos. Tá? Resultados dos alunos domine, o pessoal que realmente está aplicando. Por quê? Porque eu tenho os meus problemas nos meus projetos, mas os alunos também têm os problemas nos projetos deles. Então a gente passou o ano de 2020 inteiro, tá? Pegando esses problemas, avaliando esses problemas e pensando como que nós vamos resolver. Qual que é o método que nós resolvemos todos os problemas. E a partir disso, foi numa consultoria que nós demos, numa viga de transição, que nós estávamos avaliando o deslocamento excessivo, estávamos avaliando a concepção estrutural dessa estrutura, e a partir disso a gente saiu da concepção, da consultoria e pensou, cara, é isso, esse é o método. É isso aqui que nós aplicamos, esse passo a passo que nós aplicamos, realmente dominar os níveis da edificação, os níveis de responsabilidade da edificação, fez com que nós resolvêssemos os problemas que nós tínhamos na estrutura. Então, foi a partir daí que nós roteirizamos o método, foi a partir daí que nós realmente colocamos um passo a passo no método para resolver qualquer problema na estrutura, para identificar o problema e resolver o problema. Tá? Porque além de eu resolver o problema, que foi o que a gente fez na aula 2 referente a uma viga que estava tendo torção, a gente precisa identificar o problema, a gente precisa saber o porquê do problema. E o método ele vem para ter esse embasamento, para você realmente identificar, saber o que fazer na estrutura e não ficar indo e voltando. Pô, Luiz, eu já fiz 2 tipos de concepção estrutural aqui e o meu problema não se resolve. Eu já mudei todos os pilares da minha edificação e o problema continua. O que eu preciso fazer? Então o método vem para dar essa base, para realmente resolver os problemas, tá? Agora, como que funciona o método e para quem que é o método? Tá? Como que funciona o método e para quem é o método? Basicamente, pessoal, nós estamos falando de fundações, pilares, vigas, lajes, tá? E aqui eu deixei uma frase para que vocês realmente coloquem isso na cabeça, tá? Todos os carregamentos da estrutura, eles precisam ir o mais rápido possível até as fundações.
todos os carregamentos da estrutura, eles precisam ir o mais rápido até as fundações. O que significa isso? Se eu estou com um carregamento na minha laje, automaticamente esse carregamento vai para as vigas, das vigas para os pilares, dos pilares para a fundação. Só que nesse nível de projeto estrutural, nível de projeto estrutural do tipo 1, que é o nível mais complexo, o meu carregamento ele vai se distribuir, vai para uma viga de transição, vai para um pilar que está tracionado, vai para uma viga que está em balanço e vai para um pilar que está apoiado numa viga de transição. Então, consequentemente, o meu carregamento ele fica perdido na estrutura. O meu carregamento ele vai ficar caminhando na estrutura e ele não vai chegar o mais rápido até a fundação. Então, pega essa aqui, as cargas elas querem chegar o mais rápido possível até as fundações. E você, como engenheiro estrutural, você que está fazendo análise estrutural, a otimização de um projeto estrutural, é você quem vai dominar isso. Tá? É você quem domina isso. Então, o método, pessoal, ele vem para trazer as fundações, os pilares, as vigas e as lajes a partir de um caminho das ações no qual nós vamos dominar o caminho das ações na estrutura. Tá? Agora, para quem que é esse método, pessoal? Para quem que realmente é esse método? O método, pessoal, basicamente eles são para 3 tipos de pessoas. Tá? São para engenheiros que estão na faculdade. Tá? E por que o método é para engenheiro que está na faculdade ainda? Porque se a pessoa ela sair da faculdade, sabendo o método, se a pessoa sair da faculdade, sabendo como funciona o passo a passo, automaticamente para ela vai ser muito mais fácil atuar nisso. Para ela vai ser muito mais fácil ela sair da faculdade já preparada para o mercado de trabalho. Então, consequentemente, se você está na faculdade ainda, pega isso e aplica. Pega isso e realmente aplica. Tira um tempo para que você possa realmente aprender isso, para que você se forme e você saiba como fazer. Tá? E não a situação de você se formar e daí, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Agora eu vou ver como que eu vou atuar com isso. Tá? Então, pega esse método e aplica. Agora, para o engenheiro que é recém-formado, para a pessoa que nunca fez um projeto estrutural, quando a pessoa tomar a decisão de, ok, agora eu vou atuar com um projeto estrutural, só que eu já tenho um método, eu já sei como faz. Então, eu tenho a liberdade, eu tenho a segurança em tomar a decisão de querer fazer isso ou não. O grande problema está em quem quer atuar com um projeto estrutural, para quem quer realmente ter um escritório para atender cliente, para realmente fazer um projeto estrutural residencial, só que não tem um método. Então, consequentemente, isso se torna muito mais difícil. Isso se torna realmente muito mais difícil, pessoal, porque se hoje eu não soubesse essa situação, se eu não tivesse um método, se eu não aplicasse isso, provavelmente eu não estaria atuando com isso. Eu iria procurar uma outra coisa para fazer, mas não. Eu só tenho a possibilidade de atuar com isso porque eu sei o passo a passo, porque eu aplico isso, tá bom? Agora, para quem que realmente é um método também? Para quem já faz projeto estrutural. Por quê? Me diz uma coisa, se você já faz projeto estrutural e você está participando da jornada, então significa que existe aí uma lacuna que precisa ser preenchida. Existe uma lacuna talvez de insegurança, existe aí uma situação no qual talvez você não saiba o que está realmente fazendo, não está tendo segurança em tomar uma decisão em projeto. Então, se você realmente de mente aberta, tá? Se você já faz projeto estrutural, anota, aplica, verifica se o que você está fazendo hoje está correto ou não, verifica se você realmente está aplicando uma metodologia de concepção, de análise, de otimização. Tá? A aula 1 e a aula 2 elas já estão aí, você já pode aplicar nos seus projetos, tá? Mas eu tenho uma notícia boa para te dar, tá? Eu tenho uma notícia boa para te entregar aqui, que a jornada do projeto estrutural, todas essas aulas, e o curso do Mini Engenharia Estrutural, eles são para esses 3 tipos de pessoas, tá? Tanto para quem ainda está na universidade, tanto para quem é recém-formado e tanto para quem já faz projeto estrutural. Porque vocês percebem aqui que a gente tem um nível, tem um nível que é um pouco mais avançado, mas também tem um nível que é mais básico para você que nunca fez um projeto. Então, consequentemente, você consegue interligar isso para que você possa realmente atuar, tá? Agora, como que funciona o método domine os níveis?
Como que nós realmente aplicamos a otimização de um projeto estrutural? Basicamente, lembra que eu comentei, fundação, pilar, viga e laje. Domine os níveis, pessoal. Significa que nós vamos dar nomenclatura para cada nível, tá? Pô, Luiz, mas o que é esse nível? Nível. Pensa o seguinte, nível de responsabilidade, tá? Nível de responsabilidade. Por exemplo, as fundações, elas são responsáveis pelos pilares. Os pilares, eles são responsáveis pelas vigas. As vigas são responsáveis pelas lajes, tá? Então, consequentemente, vocês conseguem ver na imagem que as lajes, lá no meu nível superior, ela é o meu nível menos importante na estrutura, tá? Vamos com calma para que vocês possam ir pegando. A minha laje, ela é o meu nível menos importante na estrutura e as minhas fundações, ela é o nível mais importante da estrutura. Ou seja, o meu nível 1 as fundações, nível 2 as pilares, nível 3 as vigas, nível 4 as lajes. Então, eu vou realmente dar níveis para a minha estrutura. Por isso que o nome do método é método domine os níveis, tá bom? E o que esse método resolve? Como que o método ele foi criado e como que ele funciona? Tá? Demos esses níveis de importância para a estrutura, agora, consequentemente, nós precisamos avaliar o seguinte. Esses níveis de estrutura ele está totalmente relacionado com o caminho das ações na estrutura. Lembra que eu comentei antes? Os carregamentos e as cargas elas querem chegar o mais rápido possível até as fundações. Então, consequentemente, eu preciso avaliar o caminho das ações. Eu preciso interpretar o caminho das ações em todos os tipos de estrutura. Nós temos um modelo padrão, tá? No qual nós temos a ação vertical devido à carga permanente e sobrecarga, que vão se distribuir sobre as lajes. Das lajes vão para as vigas, das vigas vão para os pilares e dos pilares vão até a fundação. Esse é o modelo mais simples de caminho das ações e é um modelo mais simples. Veja bem, esse é um modelo mais simples e esse também é um modelo mais simples referente aos níveis, tá? Onde a gente tem fundação, pilar, viga e laje. Aqui a gente também tem fundação, pilar, viga e laje. O caminho das ações é simples. Agora, quando nós estamos falando de um projeto estrutural do tipo 1, que é um nível mais complicado, um nível mais complexo, onde eu tenho viga de transição, onde eu tenho estrutura em balanço, onde eu tenho um pilar se apoiando na viga, onde eu tenho 2 níveis de fundação, onde eu tenho um muro de arrimo, o caminho das ações ele é muito diferente. O caminho das ações, nesse caso, ele não vai ser padrão. O caminho das ações, ele precisa ser avaliado a partir do método. E eu estou trazendo o método para vocês que é referente ao método domine os níveis. Então, para pensar um pouquinho. Nesse nosso projeto que nós estamos trabalhando hoje, o caminho das ações nesse projeto, ele é totalmente diferente de um caminho das ações de um projeto simples. Agora, Luiz, eu sei o caminho das ações de um projeto simples. Agora, como aplicar o caminho das ações nesse projeto? Para onde que a carga desse pilar está indo? Para onde que a carga dessa viga está indo? Para onde que a carga dessas vigas metálicas aqui na estrutura está indo? Para onde que a carga dessa laje está indo? Sendo que eu tenho várias vigas de transição aqui. Então eu preciso avaliar agora, a partir do método, como que funciona o caminho das ações na estrutura para que eu realmente possa resolver o problema. Tá? Para que eu realmente possa resolver uma laje que não está funcionando aqui. Uma viga lá do meu outro lado que não está dimensionando. Então, como que funciona o método? Tá? Basicamente, um modelo simples, tá, pessoal? Exemplo 1. Nós temos aqui as fundações, que são o meu nível 1. Os pilares são o meu nível 2. E minhas vigas superiores são o meu nível 3. Simples, muito básico, tá? Para que vocês possam realmente pegar isso. Agora, no meu exemplo 2, eu tenho aqui um exemplo de uma residência em que eu tenho várias vigas de transição, eu tenho pilar nascendo sobre viga, eu tenho
laje maciça em balanço, tenho laje treliçada no centro da edificação, tenho vigas em balanço, enfim. Aqui, pessoal, para mim chegar na numeração dos níveis, eu vou realmente olhar para a estrutura, identificar o problema, tá? Por exemplo, nessa estrutura que está aparecendo aqui na tela, foi uma das primeiras estruturas que nós aplicamos o método, tá? No qual nós tínhamos aqui várias vigas de transição, tá? Nós tínhamos aqui várias vigas de transição, pilar nascendo sobre viga, enfim, existe uma relação aqui de que eu não sei quem se apoia em quem, eu não sei para onde que o carregamento está indo, eu preciso aplicar o método, tá? Então, meu nível 1 eu tenho aqui as fundações, meu nível 2 eu tenho meus pilares, e o meu nível 3, 4, 5, eu já preciso avaliar de uma maneira diferente. Aí eu vou entrar numa relação de que eu vou quebrar o padrão. Não existe padrão, não existe projeto padrão no qual... Porque agora eu já não sei mais quem é. O meu nível 3 pode ser a viga 234, pode ser a viga 235. A partir disso eu vou começar a avaliar agora uma estrutura de uma maneira diferente. Percebe que existe uma diferença aqui de que eu já não sei mais quem que é o meu nível superior na estrutura. Eu já não sei mais de quem que é a responsabilidade de apoiar o outro elemento na estrutura. Então, consequentemente, agora eu tenho realmente um problema para resolver. Mas a gente encontra o método, vem com o método para resolver isso. Tá? Então, pessoal, no nosso projeto em questão, agora a gente vai resolver a nossa estrutura a partir do método. Tá? A partir do método, agora a gente vai resolver a estrutura. Então, perceba o seguinte, a gente falou sobre a concepção, falamos sobre análise estrutural desse projeto, tá? Avaliamos os momentos fletores aqui, e a partir da análise dos momentos fletores, o que nós podemos ter de problemas aqui? O que nós podemos ter de problemas? Se eu pegar os deslocamentos aqui da nossa estrutura, tá? Estamos aqui com um pequeno deslocamento aqui de 0,78, enfim, pequeno deslocamento aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um deslocamento. Eu preciso resolver esse deslocamento. Então, consequentemente, como que eu vou resolver esse deslocamento? Sendo que eu não posso aumentar a seção transversal, sendo que eu não posso mudar a concepção, eu não posso mudar a arquitetura. Como que eu vou resolver isso? Então, a partir disso, pessoal, o que eu preciso interpretar aqui? Os níveis. Eu preciso interpretar aqui na minha estrutura os níveis da edificação. Quem que é responsável por quem? Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Vou fazer uma captura aqui para a gente conseguir compreender melhor os níveis aqui no nosso balanço. Vou pegar uma captura. O que está acontecendo aqui? Tá? Eu sei que a minha fundação... ela pode ser nível 1, né? Porque abaixo da fundação, quem que é responsável? O solo. O solo é responsável pela minha fundação. Só que nesse caso, eu estou avaliando o meu balanço. Então, consequentemente, eu vou numerar a minha fundação aqui como sendo de nível 1. Tá? Por quê? Porque se eu estou com um problema no deslocamento, talvez o meu problema não esteja na fundação. Talvez o meu problema esteja em níveis mais elevados na estrutura. Então, consequentemente, eu vou para nível 1. Meu pilar nível 2. A minha viga aqui, que está em balanço, ela é nível 3. Tá? O meu problema aqui está no deslocamento dessa minha estrutura aqui. Então, agora eu identifiquei que eu estou com um problema no meu nível 3. Agora, qual que é o tipo de problema? Então, eu vou identificar qual que é o nível do meu problema e vou identificar qual que é o tipo do meu problema. Eu estou com um problema do tipo de deslocamento. Então, eu estou com problema, tá? Que é deslocamento. Se eu avaliar deslocamento, pessoal, deslocamento é uma relação de... Opa, deixa eu trazer para cá. Então, identifiquei o meu problema, que é o nível 3, e identifiquei o tipo do meu problema, que é um problema de deslocamento. Consequentemente, agora eu preciso resolver isso aqui. Como que eu resolvo o deslocamento? A minha resolução de deslocamento é aumentar a seção transversal,
Só que se eu aumento a seção transversal, talvez eu resolva o deslocamento, mas talvez eu não resolva o meu nível de importância na estrutura. Já vou chegar lá. Como que eu ainda resolvo o deslocamento? Se eu tenho deslocamento, significa que eu tenho um vão e eu tenho um carregamento, né? Porque se eu não tiver carregamento, eu não vou ter um deslocamento. Então, consequentemente, eu tenho ou um carregamento, ou eu tenho um vão muito grande, ou eu tenho um FCK baixo, que vou ter um problema de deslocamento, ou eu tenho um problema de concepção estrutural, que vai me trazer um problema de deslocamento, ou eu tenho um problema aqui de caminho das ações. Como assim, Luiz? Problema de caminho das ações? Isso pode ser um problema de caminho das ações. Veja bem, eu estou com o meu nível 3. Tá? Estou com o meu nível 3 aqui na estrutura, referente ao método, tá? O método domina os níveis. Eu identifiquei que eu estou com problema de deslocamento e eu estou com o meu nível 3. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso identificar quais são os níveis superiores. Por quê? Porque todo nível superior, lembra do caminho das ações? Todo nível superior, por exemplo, se eu estou com um problema lá no meu pilar da fundação, eu sei que o meu problema pode ser que não esteja no pilar. Por isso que não adianta eu ir lá e aumentar a seção transversal do pilar. O meu problema ele pode estar acontecendo lá nos níveis superiores, lá na laje. Então, consequentemente, agora eu vou identificar qual que é o meu nível 4 aqui na estrutura. Então, o meu nível 4 nesse meu balanço pode ser quem? Pode ser o meu pilar, mas pode ser todos esses outros elementos aqui. Pode ser a laje, pode ser essa viga, pode ser essa outra laje, pode ser essa outra viga. Todos esses meus elementos, eles são nível 4. Por quê? Porque eles estão descarregando todos os seus carregamentos, veja bem, todos os seus carregamentos no meu nível 3, onde eu estou com problema. Então, consequentemente, quando eu preciso resolver problemas de balanço, quando eu preciso resolver problemas de deslocamento excessivo na estrutura, eu não vou olhar apenas para o meu elemento que está deslocando. Eu não vou olhar para o meu problema primeiramente. Primeiramente, eu vou olhar para os níveis de importância superiores a esse elemento. Se a minha estrutura em balanço ela está com um problema e ela é nível 3, eu não vou olhar para a minha viga em balanço. Eu vou olhar para o restante, eu vou olhar para toda a minha estrutura em conjunto. Por quê? Porque eu posso estar com um problema no meu nível 4. Tu já pensou se, ok, eu estou com um problema de deslocamento na minha viga no meu nível 3, nessa minha viga aqui. Então o que eu vou fazer? Vou aumentar a seção. Vou lá e vou aumentar de 40 para 60. Isso aqui não vai adiantar nada. Por quê? Porque pode ser que eu, no meu nível 4, onde eu tenho a laje, pode ser que eu tenha colocado um carregamento maior do que o necessário. Pode ser que a dimensão da laje esteja errada. Pode ser que a direção da laje esteja errada. Pode ser que eu tenha engastado essa laje num local errado. Então, antes de eu olhar para o meu problema no meu nível 3, eu vou olhar para a minha concepção no meu nível superior, no meu nível 4, no meu nível 5, no meu nível 6. Então, consequentemente, aqui eu ainda vou identificar quem que é meu nível 5. Pode ser o pilar. Quem que é meu nível 6? Pode ser essa viga superior. Quem que é meu nível 7 na estrutura? Pode ser a laje lá na cobertura. Meu nível 8 pode ser lá no meu pavimento superior, que pode vir a comprometer um problema que eu estou tendo de deslocamento aqui embaixo na estrutura. Então, consequentemente, a partir do momento que eu domino os níveis da estrutura, eu consigo resolver problemas. Eu realmente consigo resolver problemas. E eu não estou dizendo para vocês que para resolver um problema de deslocamento na estrutura, você tem que aumentar o tempo de escoramento, que você tem que aumentar o FCK, que você tem que aplicar uma contraflecha, que você tem que aumentar a seção transversal. Eu não estou falando isso. Para você resolver problemas na estrutura, você precisa aplicar o método domine os níveis.
tá? Pessoal, se vocês nunca viram sobre isso, comenta aqui embaixo. É porque isso aqui foi algo que nós criamos. Isso aqui se tiver alguém falando depois, um futuro, um mês, daqui um mês falando sobre esse método, lembrem que o método foi criado por nós para realmente resolver problemas, tá? Porque eu não quero trazer para vocês a situação de que eu estou, por exemplo, um problema com fundação indivisa. Lembra que nós falamos de fundação indivisa? Veja bem, vamos falar do método a partir de fundações indivisa, que foi o que nós falamos na aula 2, tá? Onde eu tinha minha fundação indivisa, tá? Eu tinha um momento fletor elevado aqui, e eu sabia que momento fletor é uma força vezes distância. E de nada adianta eu chegar para vocês e falar apenas para vocês diminuir a excentricidade aqui dos pilares. Tá? Se você não viu sobre essa aula aqui, assista a aula 2, tá? Mas, por exemplo, se eu aplicar um método numa estrutura em que eu tenho fundações indivisa, para mim diminuir o momento fletor, que é o que está me causando uma armadura excessiva, que é o que está me causando uma instabilidade na edificação, que é o que está me causando um problema de dimensionamento, de nada adianta eu só mexer, de nada adianta eu só mexer na minha fundação. Porque o problema não é na fundação, o problema pode ser nos níveis superiores. Então, consequentemente, a partir do momento que eu encontro o problema, estou com um problema na minha fundação indivisa, eu encontrei o problema. Qual que é o nível dela? É o nível 1. A minha fundação é nível 1. Então, eu não vou olhar para o meu nível 1, eu não vou olhar para a minha fundação antes de olhar o meu nível 2, antes de olhar o meu nível 3, antes de olhar o meu nível 4, antes de olhar o meu nível 5. Por quê? Porque pode ser que lá no meu nível 6 eu tenha aplicado um carregamento errado. Pode ser que no meu nível 7 eu tenha utilizado uma seção transversal que não deveria ter utilizado. E eu vou provar isso aqui para vocês agora. Tá? Nesse nosso mesmo projeto, pessoal, eu estava com um problema de deslocamento nessa viga de transição. Ó, nós falamos sobre vigas de transição na aula 2 também. Tá? Só que eu estava com um problema nessa minha viga de transição com deslocamento. Eu estava com um problema nesse projeto. Eu aplico esse método. Tá? Eu estava com um problema de deslocamento nessa minha estrutura aqui. Essa minha viga, ela tem uma seção de 14 por 60, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. 14 por 65. Olha só. Essa minha viga aqui, ela está com 14 por 65. Eu estava com um problema de deslocamento nessa estrutura e a minha concepção era o seguinte. Eu tinha 14 por 65, tinha 14 por 60 e aqui eu tinha 14 por 60. Tá? Qual que era a minha situação aqui referente às lajes? Eu tinha uma laje aqui que ela estava direcionada nessa direção. Não, minto. Ela estava direcionada nessa direção. Essa aqui estava nessa direção. Tá? Aquela outra também estava nessa direção e essa aqui também estava nessa direção. Veja bem, eu estava com um problema. Nessa minha viga aqui. Identifiquei o problema, certo? Identifiquei o problema. A partir disso, eu vou numerar os níveis a partir do problema. Por quê? Porque se eu estou com um problema nesse nível aqui, esse meu nível é o meu nível 1. Eu esqueço o que eu tenho lá embaixo. Eu esqueço agora o que eu tenho lá embaixo. Tá? Por quê? Porque o caminho das ações aqui funciona da seguinte forma. Eu tenho todos os carregamentos que estão vindo para uma viga de transição e eu tenho uma outra viga de transição que está vindo para os pilares. Então o carregamento vem para cá, vem para um pilar diretamente e chega até a fundação. Ok, as cargas elas precisam ir o mais rápido possível até as fundações. Agora, veja bem, eu estou com um problema aqui, né? Nessa minha viga. Eu estou com um problema de deslocamento aqui, exatamente no meio. O que eu preciso fazer se eu já estou com uma viga de 14 por 65?
O que eu vou fazer nessa viga que está deslocando se eu estou no limite dela? É uma viga alta e eu ainda estou com problema de deslocamento. Identificar os níveis. Identificar os níveis. Então, por exemplo, minha viga é nível 1. Agora eu tenho meu nível 2 aqui. Tá? Tenho meu nível 2. Meu nível 2 pode ser quem aqui? Pode ser a laje. Pode ser essa viga aqui, tá? Que está chegando nela também. Pode ser essa viga aqui que está nível 2. Pode ser essa laje aqui que está nível 2 também. Então, percebam que agora eu estou com vários elementos que são nível 2 e que podem ter algum tipo de problema na minha viga que é nível 1. Então vamos pensar o seguinte. Eu não vou aumentar a seção dessa viga. Por quê? Porque se eu aumentar a seção dela, eu apenas estou aumentando o meu problema. Estou utilizando mais material e o que eu quero fazer é aplicar uma otimização no projeto. Eu quero otimizar o meu projeto de forma que eu tenha um projeto mais seguro, um projeto mais econômico e um projeto mais estável. E que seja execuível. Tá? Porque se eu colocar aqui uma viga maior, automaticamente eu vou estar trazendo uma forma de não executar a obra. Por quê? Porque foge do convencional. Isso aqui não é normal. O pessoal vai olhar para o meu projeto e vai dizer, cara, tu tá ficando maluco. Por que tu vai colocar uma viga de 14x70 nesse vão aqui se não tem necessidade? Então, eu vou identificar os níveis, vou identificar qual que é o meu problema, que é um problema de deslocamento, e agora eu vou resolver o meu problema. O que eu posso fazer aqui? E o que eu fiz nesse caso? Tá? Vou mostrar a resolução para vocês. Eu identifiquei os níveis, identifiquei o problema, e agora vou mostrar a solução. E a solução foi o quê? Nós mudamos a direção das lajes. Primeira solução. Por quê? Porque se eu mudo a direção da laje, eu vou diminuir o carregamento no meu nível 1. Se eu diminuo o carregamento no meu nível 1, eu diminuo o deslocamento também. Mas isso aqui ainda não foi a solução para o problema. Foi uma das maneiras de nós dar uma otimização na estrutura. Agora, o que nós poderíamos fazer aqui ainda? O que eu fiz aqui? Aqui, pessoal, eu tinha uma viga de 14x60, né? Essa minha viga aqui. Essa minha viga aqui ela tinha 14x60. Eu não poderia aumentar essa viga. Tá? Por quê? Porque existe o peso próprio ainda desses elementos. Existe o peso próprio. E, consequentemente, se eu aumentasse essa viga aqui, eu iria trazer um outro problemaço. Tá? Por quê? Porque eu preciso passar um gesso, eu preciso dar um acabamento embaixo dessa laje. Então, automaticamente, eu não poderia aumentar essa viga aqui. E se eu aumentasse, seria pior para a minha situação. Agora, o que eu fiz? Aqui, pessoal, eu tinha um vão de 3 metros. Tinha um vão de 3 metros e eu estava utilizando uma viga de 14x60. Pô, Luiz, por que tu utilizou uma viga de 14x60 num vão de 3 metros? Porque aqui a gente vai trabalhar sempre com duas situações. Uma situação de melhorar a execução da obra, uma situação de unificar alturas das vigas para otimizar a execução da obra. Só que nessa situação de, eu vou utilizar às vezes vigas de 14x40 em todos os vãos para que facilite na execução da obra, para que o pessoal consiga executar melhor. Só que quando eu estou otimizando um projeto estrutural, isso aqui pode me atrapalhar. E foi o que aconteceu, porque a gente estava realmente trabalhando aqui com vigas robustas e todas elas seriam robustas para que a gente não tivesse uma diferença de rigidez muito grande e para que a gente não tivesse uma probabilidade de erro durante a execução. E essa viga de 14x60, ela tem um peso próprio que é o dobro de uma viga de 14x30. Esse peso próprio de 14x60, veja bem, 14x60, pessoal. 0,14 vezes 0,60 vezes 2.500, eu tenho 210 kg por metro de viga. Se eu dividir isso aqui pela metade, eu tenho 105 kg por metro de viga. Se eu diminuo de 200 e poucos quilos para 100 e poucos quilos, eu estou diminuindo
o peso próprio da minha viga, que não precisava ter 14 por 60, para uma viga de 14 por 30. Ou seja, eu diminuí os deslocamentos da minha viga de transição, diminuindo a seção dos elementos. Faz sentido que eu diminuí os deslocamentos da estrutura, diminuindo a seção dos elementos. Isso vai acontecer. Por quê? Porque meu elemento ele também tem peso próprio. Eu identifiquei os níveis na estrutura, identifiquei os problemas e eu fui resolvendo os problemas para realmente resolver problemas na estrutura, para resolver o problema de deslocamento na minha estrutura. Então, o método, pessoal, ele vem para realmente trazer uma análise estrutural, tá? Porque aqui a gente fez uma análise estrutural, nós analisamos a nossa concepção estrutural. Lembra que eu comentei lá no início? Pô, será que a minha concepção ela está adequada ou não? Será que eu lancei os elementos de uma forma adequada ou não? A partir do método você consegue identificar isso. A partir do método você realmente consegue resolver a estrutura. Tá bom? Uma outra situação, pessoal, desse meu balanço aqui, ó, de análise estrutural é o seguinte. Eu tenho nível 1, tenho nível 2, tá? Nível 1 aqui da fundação, nível 2 dos pilares, nível 3 da viga que está em balanço. Só que é o seguinte, o que nós fizemos aqui na nossa concepção? Nós temos um balanço aqui de 5 metros e poucos e temos um outro balanço aqui de, vamos medir aqui, se eu não me engano são 3 metros. 3 e quase 4 metros aqui, quase 6 metros e quase 4 metros em balanço. Qual que foi a situação aqui? A partir do projeto arquitetônico, a partir da concepção estrutural, nós posicionamos aqui 2 pilares principais na edificação, que é o nosso P13 e é o nosso P12 aqui. O nosso P12, pessoal, ele é o principal pilar da edificação. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um balanço de 4 metros. Eu sei que eu tenho um balanço de 6 metros aqui. Automaticamente, o que nós pensamos? E a partir do método domine os níveis, tá, pessoal? Nós identificamos aqui quem que é o nível mais responsável por quem. Tá? Identificamos as responsabilidades na edificação. Deixa eu mudar para cá. Aí. Então, consequentemente, essa minha viga aqui, nós posicionamos ela para que ela não ficasse em balanço. Por quê? Porque eu tinha uma outra viga com continuidade aqui, ó. Lembra que nós falamos sobre continuidade? Aqui eu teria o meu carregamento referente a essa minha viga aqui. Tá? Aqui eu teria o carregamento. Esse meu pilar fez com que eu puxasse o meu balanço para cima. Esse meu balanço, que na verdade se tornou uma viga biapoiada, tanto aqui, tanto nessa minha outra viga interna aqui. Ele se apoiou nessa minha viga aqui. E, consequentemente, essa minha viga que ela é responsável pelo balanço. Se eu tenho um balanço, eu preciso ter uma continuidade e, consequentemente, meu pilar ele não sofre, digamos assim. Da mesma forma aqui, ó. Aqui eu também tenho um apoio. Aqui eu também tenho uma viga com continuidade. Então, aqui eu também tenho um momento fletor negativo. Para que esse meu balanço ele seja sustentado não pelo balanço, mas pela estrutura interna. Lembra que eu comentei lá na aula de concepção estrutural, quando nós estamos trabalhando com balanço em estrutura, nós precisamos fazer com que os carregamentos externos da edificação, eles venham para o lado interno da edificação. Então, consequentemente, eu fiz isso na concepção. Eu trouxe outras vigas lá do lado interno, ó. A minha viga é essa aqui, viga 312, tá? Para suspender o balanço como um todo. Então, se eu avaliar aqui o meu pórtico unifilar, perceba que eu tenho nos momentos fletores aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um momento fletor aqui, ó? E tá vendo que quase não tem um momento fletor aqui no meu balanço? Por quê? Porque eu tenho um apoio aqui. Eu tenho uma continuidade aqui. Então, a partir do método, a partir da concepção estrutural, eu verifico que a minha concepção estrutural ela não está adequada, então eu vou ajustar a concepção para resolver o problema. Eu identifico os níveis da minha estrutura e eu aplico uma outra solução para a minha estrutura. Tá? E agora você pode estar se perguntando, tá, Luiz, mas, cara, eu não tenho tempo para fazer isso aí. Eu não tenho tempo para fazer um projeto estrutural. Cara, até mesmo se você não tem tempo, cara, você não tem
não é uma desculpa, entende? Porque, cara, você tem tempo sim. Todos nós temos 24 horas por dia, tá? Isso é igual para todo mundo. Então, aposto que realmente se você se organizar para aplicar um método, para realmente você entender as estruturas como um todo, não é da noite para o dia, entende? Mas se você realmente aprender um pouquinho, aplicar um pouquinho, e ao longo do tempo você vai saber que isso é muito. Ao longo do tempo você vai entender que todos esses princípios, tanto da aula 1, da aula 2 e da aula 3, ele vai se tornar muito. Então é aos poucos, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, é um passo de cada vez. Pô, Luiz, isso aqui é muito avançado, isso aqui já é uma relação... Cara, isso aqui não é da noite para o dia. Aplicar o método, olhar para a estrutura e identificar os níveis não é da noite para o dia. Mas você precisa iniciar, tá? Você precisa ter o passo a passo em mãos para que você realmente tenha mais produtividade. Para que você realmente tenha mais tempo se você não tem tempo. Faz sentido? Sem o passo a passo, você vai ficar indo e voltando na estrutura. Indo e voltando na sua concepção. Indo e voltando na análise estrutural. E mesmo assim você não vai conseguir resolver os problemas. Então lembra que eu comentei lá no início da aula sobre os 3 tipos de pessoas? Então, o cara que está na faculdade, a pessoa que ainda está na faculdade, tá? O engenheiro, a engenheira que ainda está na faculdade, o engenheiro ou a engenheira que já é formado, mas nunca trabalhou com projeto estrutural, e o engenheiro que já trabalha com projeto estrutural. Então, o que esses 3 tipos de pessoas eles têm em comum referente ao método, pessoal? Que eles querem aprender. Esses 3 tipos de pessoas, eles querem melhorar, eles querem iniciar com isso, querem ter mais segurança para atuar com projeto estrutural. Então, eles querem se destacar nisso. Tá? Então, é uma relação de que eu apresento a oportunidade para vocês precisam ter o comprometimento, tá? Mas existe aquela relação de que vocês precisam ter uma determinação além disso. Porque é a mesma situação de aquela pessoa que paga para ir na academia e não vai. Tá? Aprender a fazer projeto estrutural, pessoal, não é da noite para o dia. Tá? É fácil? É fácil. Tá? É possível? É possível, mas não é assim, não é tão simples. Tá? Você precisa aplicar um método, você precisa colocar a teoria em prática. Tá? Você precisa sentar na frente disso, aplicar o método para que você realmente veja a diferença acontecer. Então, quando os alunos eles entram para o nosso time, pessoal, eles precisam colocar em prática. Precisam realmente colocar em prática. O que nós estamos ensinando, tá? Vocês que estão aqui, se vocês querem realmente aprender, vocês precisam colocar em prática. Vocês precisam decidir o futuro de vocês a partir disso. Tá? Sabe aquela frase de que um time, quando ele entra em campo, quando o time entra em campo, ele entra para ganhar. Então, as pessoas que entram para o nosso time, elas precisam ter um espírito de que nós vamos entrar lá e nós vamos fazer acontecer. Tá? O espírito dos alunos que entram para o nosso time é isso. Eles entram para decidir. Eles não entram para ver no que vai dar. Tá? Então, é muito importante que vocês realmente tenham esse embasamento teórico. Que vocês realmente olhem para a estrutura e vocês consigam aplicar o que vocês aprenderam na universidade. Tá? E isso aqui, pessoal, por mais que nós não aprendemos diretamente sobre isso na universidade, mas é uma teoria que pode ser aplicada. Tá? Não é à toa que nós precisamos estudar fundações, uma base teórica sobre fundações, porque sem ela não tem como nós avançar para o próximo nível. Tá? Dentro do curso do Mini Engenharia Estrutural, pessoal, nós falamos sobre concepção de uma maneira um pouco mais avançada. Tá? De uma maneira referente ao posicionamento dos elementos, para que você realmente possa otimizar um projeto, para que você tenha quais são as dimensões, quais são os limites normativos, como que eu vou resolver a estabilidade global a partir do lançamento dos pilares. Então, após isso, pessoal, após esse nível de concepção estrutural, nós precisamos analisar a estrutura. Eu falei sobre análise estrutural, falei sobre vinculações, engaste, nó semi-rígido, como que funciona toda essa relação. Então, a partir do estudo do projeto arquitetônico, eu entreguei o checklist que eu utilizo, pessoal, nos meus projetos aqui, para que vocês possam realmente utilizar. Então, dessa maneira é que vocês vão conseguindo fazer a concepção, vocês vão conseguindo fazer a análise, independente de qual software vocês utilizam. Independente de qual software vocês vão querer utilizar.
Tá? E por mais que, por exemplo, eu não tenho software ainda, Luiz. Lembra que eu falei sobre determinação agora há pouco, né? Que vocês precisam ter esse tipo de determinação. Se realmente vocês querem atuar com um projeto estrutural, pessoal, pensa comigo o seguinte: não tenho software, tá? Não tenho software. Se você vender um projeto estrutural hoje, pessoal, se você conseguir vender um projeto estrutural hoje, e isso a partir de parceria com arquitetos, isso a partir de uma parceria com alguém que também está iniciando, com um projeto, enfim, vocês vão perceber que se vocês venderem um projeto, vocês vão pagar o software com isso. Então é uma relação de que, ok, eu sei fazer projeto estrutural, então eu posso vender o que eu sei fazer, eu posso vender o meu conhecimento. Então, a partir disso, eu posso comprar o software porque eu tenho o conhecimento. Então, não adianta vocês, não vou investir nisso porque eu preciso comprar o software. Se você comprar o software e você não tiver uma metodologia, de nada adianta você ter um software para você, se você não sabe analisar, se você não sabe interpretar os resultados. Então, você precisa ter uma metodologia para que você realmente possa vender esse conhecimento, para que você possa vender a solução estrutural, para aí sim você comprar o software. Tá? Então, se você não tem só... E uma outra situação ainda, pessoal. A partir do momento que você tem a metodologia, tem o software de graça que vocês podem aplicar isso. Tá? Tem um software que é de graça e vocês podem analisar uma estrutura. Vocês podem conceber uma estrutura. Tá? E além disso, percebam que nós estamos tendo uma análise crítica do projeto. Nós estamos olhando para o projeto e nós estamos criticando. Nós estamos identificando o que tem de errado, identificando o que tem realmente que pode ser analisado aqui. Então, para cada projeto, análise estrutural, pessoal, é uma das etapas que você tem que dominar. Você tem que conseguir olhar para o projeto e identificar os momentos fletores negativos, identificar onde eu tenho balanço, onde que eu tenho um momento fletor positivo, aonde que eu vou direcionar as lajes para mudar o caminho das ações. Tá? Você precisa entender a interação entre os elementos, o que a gente falou na aula 1. Se a minha viga deslocar, será que o meu pilar não vai junto? Então essa relação nós precisamos ter também. Tá? O que vai acontecer com o pilar quando a minha viga deformar? Eu preciso saber isso. Eu preciso olhar para o meu projeto e identificar esses pontos críticos. Tá? Como que eu diminuo o deslocamento? A gente falou sobre isso. A gente falou sobre como diminuir o deslocamento, como que não é só aumentar a seção transversal. Tá? Agora perceba que é o seguinte, tipo assim, todos os projetos, pessoal, todos os projetos, eu trouxe um projeto complexo para nós resolver aqui, eu trouxe um projeto complexo para nós analisar, só que vocês também vão encarar esses desafios, vocês também vão ter projetos no qual vão ter problemas. Mas percebe que, basicamente, a solução para os problemas são as mesmas? Vocês conseguem interpretar isso, de que a solução para os problemas estruturais, elas são as mesmas? E aí que vem a sacada, pessoal. Porque quanto mais você faz projeto estrutural, quanto mais você está rodeado, digamos assim, com quem faz projeto estrutural, a sua percepção, a sua sensibilidade em resolver problemas numa estrutura, ela vai aumentar muito. Tá? Todos os alunos do curso, pessoal, eles têm acesso a uma comunidade. Tá? A comunidade está tudo dominado. Dentro dessa comunidade, pessoal, a gente resolve problemas. Tá? Por exemplo, a Camila Pivato, ela trouxe um problema no qual ela estava com um deslocamento excessivo numa laje, que é um grande vão de Mar Marquise. Então, dentro dessa comunidade, a gente joga o problema lá dentro e a gente resolve esse problema a partir do método. Claro que vocês têm a base do método, mas vocês têm essa base de você participar de uma comunidade também, em que qualquer situação de projeto é nessa comunidade que nós trocamos experiência, enfim, informações, nos ajudamos. Claro, ela é secreta, né? É uma comunidade secreta apenas para quem faz parte do nosso time e para quem está aplicando metodologia. Então, lá dentro da comunidade, pessoal, que nós tomamos as decisões, que nós realmente... Olha esse projeto da Bruna, por exemplo. Projetos gigantesco, estávamos aí com um problema gigantesco de deslocamento de 5 centímetros e a gente resolveu esse projeto. Tá? A gente resolveu, traçamos vigas identificamos os níveis, traçamos vigas para o lado interno da edificação para realmente resolver esse problema. Então, sempre que vocês
vocês não precisam tomar uma decisão. Estou iniciando, estou com um projeto que não estou conseguindo resolver. Vocês não precisam tomar uma decisão sozinho no projeto. Vocês têm a comunidade para que vocês possam tirar as dúvidas, tá? Para que vocês possam ter uma visão detalhada disso. Tá? Aqui uma situação muito importante. O software, pessoal, ele não faz tudo. E eu mostrei para vocês que o software não faz. Tá? Por exemplo, eu não sei detalhar um projeto estrutural. Tá? Eu não sei entregar um projeto estrutural. Existe um GPS, existe uma rota que você precisa seguir para que você possa realmente entregar. Tá? Um passo a passo de todo o detalhamento. Como detalhar a primeira prancha, como detalhar a segunda prancha, como que eu faço o detalhamento da planta de locação. Tá? Só que vocês precisam, além disso, vocês precisam ter arquivos. Tá? Vocês precisam ter uma base, por exemplo... eu não sei detalhar uma laje treliçada com uma viga invertida. Cara, tem um arquivo lá para que você possa realmente utilizar, para que você possa ver como que faz esse detalhamento, como que faz um detalhamento do muro de arrimo com bloco armado, como que as ancoragens, como que tudo isso funciona. Tá? Além disso, como que a gente dimensiona as escadas? Lembra que a gente falou sobre as escadas? Nessa jornada, pessoal, não tem como eu trazer para vocês tudo que vocês precisam. Não tem como eu trazer para vocês todos os processos, porque é um processo que demanda do comprometimento de vocês. Tá? E, assim, eu entrego para vocês as coisas, eu entrego a resolução das situações, entrego as ferramentas, tá? As planilhas, todas as planilhas elas são entregues para vocês, todos os arquivos, projeto estrutural, modelo de projeto estrutural, tudo isso é entregue, tá? Só que depende de vocês, tá? Depende de vocês que estão participando da jornada, depende até mesmo dos alunos que estão participando da jornada. Vocês precisam tomar uma decisão, tá? Eu estou entregando uma oportunidade para vocês que eu não tive, tá? Que eu não tive. Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, é algo que vai fazer com que a sua sensibilidade estrutural ela aumente muito mais, para que você possa realmente atuar com isso, tá? Porque para quem está atuando, você sabe que você precisa ter uma produtividade, você precisa entregar um projeto no prazo, você precisa realmente saber quais são os passo a passo. Nós não estamos brincando de fazer projeto estrutural, tá? A gente não está apenas dando aula de momento fletor, de concepção. A gente está atuando com isso. Então, consequentemente, tudo que é aplicável, tudo que está acontecendo das aulas é algo que é da vida real isso aqui. Tá? Não é brincadeira, não é mais uma situação de que vocês vão ter um exercício para vocês verem se a viga vai passar ou não, para vocês dimensionarem essa viga. Não é mais assim. Nós realmente estamos atuando com um projeto estrutural, tá? Então, a partir do momento que você tem a sensibilidade estrutural, pessoal, que vocês conseguem identificar os problemas, que você consegue olhar para o pórtico unifilar, analisar os momentos fletores, identificar os níveis, nível 1, 2, 3, resolver os problemas, pessoal, isso aqui é uma satisfação muito grande, porque você realmente está dominando a estrutura sem depender de um software. Você realmente está trazendo uma solução para o seu projeto estrutural. Cara, isso não tem preço. Tá? Quando você atinge esse nível que você consegue realmente dominar a estrutura, aí o esquema ele começa diferente. Tá? E agora, como que você atinge isso? Você precisa aplicar o passo a passo. Tá? Se você tem uma percepção disso, de como isso funciona, como que você aumenta essa sensibilidade? Aplicando o passo a passo, aplicando a metodologia. O que a gente falou na aula 1, na aula 2, na aula de hoje, isso é totalmente aplicável. Se vocês pegarem esse conteúdo e vocês aplicarem, vocês vão perceber que as suas soluções estruturais, a sua sensibilidade estrutural vai aumentar. Você vai se sentir muito mais preparado para atuar nesse mercado. Tá? Mas percebe que eu, aqui do outro lado, eu não posso fazer tudo. Eu não consigo fazer tudo por vocês. Eu não consigo... eu tento trazer o máximo de conteúdo, eu tento trazer o máximo de simplicidade também para que vocês possam realmente pegar todo esse conteúdo e aplicar. Eu estou entregando PDF para vocês que vocês possam atuar. Só que eu não posso fazer tudo.
tá? Eu apenas entrego uma oportunidade, mas a decisão sempre vai ser de vocês. A decisão de querer atuar com isso vai ser sempre vai ser de vocês. Eu não posso tomar essa decisão para vocês. Então, por exemplo, lá na aula 1 a gente falou sobre concepção estrutural, lançamento de pilares, lançamento de vigas. Vocês podem já pegar esses princípios e aplicar. Na segunda aula nós falamos sobre vinculações, engaste, nó semi-rígido, rótula, viga com continuidade, fundação indivisa. Tudo isso vocês podem aplicar. Tá? E isso são obstáculos que nós vamos ter durante essa trajetória, tá? Que nós vamos precisar realmente resolver. Então, só que o obstáculo que você não pode colocar no seu caminho é que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que você não tem o software, porque isso, pessoal, são desculpas de quem não quer fazer acontecer. Isso aí é desculpa de você está colocando esses obstáculos, porque eu estou entregando a oportunidade. Tá? Eu também não tenho tempo, pessoal. Eu também não tenho dinheiro, não tô, né? É uma relação de que a gente está atuando, a gente está nesse mercado, a gente realmente está atuando, e essa é uma das maneiras de eu trazer um conteúdo para vocês, para mim poder ajudar vocês de alguma forma, tá? E esse tipo de desculpa, pessoal, de eu não tenho tempo, eu ainda não tenho software, então eu não vou atuar, é porque talvez isso não seja uma prioridade para você. Talvez porque você está na universidade ainda e você pensa, daqui um tempo eu vou ver, mas daí chega esse tempo e você ainda não viu. Ou se você que está formado, por que você realmente ainda não está atuando com isso? Por que você está participando da jornada do projeto estrutural e você ainda não está atuando? Para pensar um pouquinho. É porque talvez você ainda não tenha tomado uma decisão de realmente atuar com isso, de realmente de botar a cara e realmente atuar, tá? Porque talvez isso não é uma prioridade para você, tá? Mas tá tudo bem também se isso não for uma prioridade. Se você quiser atuar com outro tipo de projeto, ou se quer trabalhar em outra área, se você, enfim, só você não pode dizer que é porque você não tem tempo, porque você não tem dinheiro, porque isso não é uma relação, é porque não é prioridade, e tá tudo bem, tá? Às vezes, por exemplo, não é minha prioridade trabalhar com fiscalização lá para a prefeitura. Para mim não é uma prioridade estudar para concurso público. Para mim não é uma prioridade atuar com projetos de prevenção de incêndio, por exemplo. Agora, eu não posso dizer, eu não atuo com projetos da prefeitura lá porque eu não tenho tempo. Eu não atuo com projetos financiados porque eu não tenho tempo. Não, é porque não é uma prioridade para mim, porque tempo eu tenho. Se eu quisesse realmente fazer acontecer, eu faço acontecer. A gente faz acontecer quando a gente toma uma decisão. Então, se você não está disposto, pessoal, a entrar no time, não tem problema, tá? Só que se você realmente está disposto, é para fazer a diferença na nossa comunidade e para realmente fazer isso acontecer, tá? Porque lá dentro, pessoal, só tem engenheiro estrutural que não desiste. Só tem engenheiro estrutural que realmente coloca as coisas para realmente acontecer. A gente está atuando. Por isso que eu estou trazendo para vocês a jornada, para que vocês possam realmente atuar com isso, tá? Porque lá dentro só tem engenheiro estrutural que está em busca da sensibilidade estrutural, que está em busca da segurança, tá? Se você é do tipo de pessoa que não pretende evoluir, se você é do tipo de pessoa que acha que já sabe de tudo, que não tem necessidade disso, que sabe analisar um projeto, que sabe aplicar as vinculações, que não tem problemas mais na estrutura, não precisa entrar no nosso time, não tem necessidade. Agora, se você é do tipo de pessoa que eu estou procurando, pessoa que realmente está comprometida, que quer aprender, que quer aumentar a sensibilidade estrutural, que realmente quer atuar com projeto estrutural, viver disso, vender projeto estrutural, as portas estão abertas, tá? O lugar é esse, pessoal. Então, depois dessa jornada do projeto estrutural, pessoal, eu sei que foi intenso, tá? Muito conteúdo, bastante conteúdo. É um pouquinho mais avançado, tá? Mas é uma relação de vocês terem um comprometimento, tá? De vocês realmente pegarem todo esse conteúdo e vocês aplicarem. Então, nós temos sim o curso, tá? O Domine em Engenharia Estrutural. E aqui, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de como que funciona o curso, quanto que custa, quando que abre as inscrições, como que faz para você se inscrever, tá? Como que funciona para você fazer parte do nosso time.
Tá? O que é o curso do Mini Engenharia Estrutural, pessoal? Ele é um curso que ele é totalmente online também, tá? Totalmente em videoaulas gravadas, tá? À medida que você entra no curso, pessoal, é como se fosse um Netflix, tá? Como se fosse um Netflix. Então tem módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, enfim, e assim vai, tá? Tem vários módulos lá, eu já, se eu não me engano, são em torno de 10 módulos, tá, pessoal? E o que acontece é que vocês têm acesso também a todas as atualizações. Por quê? Porque como eu estou no meu dia a dia atuando com projeto estrutural, às vezes eu estou analisando uma estrutura aqui e eu percebo, cara, isso aqui eu vou ensinar lá dentro do curso também. Então eu pego e crio uma aula. Então o curso ele está em constante atualização, está em constante aprendizado, digamos assim. Quem faz parte do nosso time sabe como funciona. Sempre está atualizando. Enfim, às vezes vocês têm uma dúvida, manda no grupo, a gente grava uma aula, explica isso. Tá? E o bacana disso, pessoal, é que é você quem decide. É você quem decide. Tem pessoa que gosta de entrar e assistir tudo, tem pessoa que gosta de maratonar, tem pessoas que vão assistindo aos poucos e vão aplicando aos poucos. Tem pessoas que, por exemplo, eu preciso ajustar um pouco da minha concepção. A pessoa vai lá, assiste a aula de concepção estrutural, avalia novamente a concepção estrutural dela. Então, é uma relação de que você assiste simplesmente no seu tempo, 100% da maneira como você quer assistir o curso. Tá? Não é uma situação no qual eu vou impor para vocês, vocês precisam assistir. Não, vocês vão assistir da maneira que vocês quiserem o curso. Tá? A segunda parte, pessoal, do curso que eu acho muito importante é que ela é como se fosse um manual, tá? É como se fosse um passo a passo. Basicamente é como se fosse um passo a passo. Da mesma forma que a jornada do projeto estrutural ela é aplicável, que vocês conseguem aplicar, no curso também isso acontece, tá? E para que isso tudo funcione, pessoal, também existe a comunidade, tá? A comunidade está tudo dominado, que é lá onde se encontram todos os alunos, tá? Todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão atuando, que estão com o escritório. Eu trouxe vários exemplos para vocês do pessoal que está trabalhando e está trabalhando com um projeto de alto nível, está faturando, está vendendo, está realmente atuando com um projeto estrutural. Então, para tirar dúvidas sobre a aula, para tirar dúvidas sobre uma situação com o cliente, para tirar dúvidas às vezes de uma patologia que apareceu na obra, para tirar dúvida de um problema num projeto estrutural, tudo isso a gente faz dentro da comunidade, tá? Lá dentro existe um time de suporte, tá? Que basicamente é eu e minha equipe, que a gente dá o suporte para todo mundo lá. E, enfim, e aqui é bacana porque as pessoas elas acabam se ajudando. Então, se existe uma dúvida, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, existe uma pessoa lá do Pará que já passou por aquilo e que consegue te ajudar. Então é uma situação de que dentro dessa comunidade nós formamos um time no qual nós estamos dispostos a nos ajudar o outro. Tá? Agora, por quanto tempo que você tem acesso ao curso, pessoal? As aulas do curso é 1 ano de acesso. Tá? Depois a gente dá a oportunidade também para quem quer renovar, enfim, mas é mais que suficiente para que você aprenda, para que você comece a atuar nessa área, para que você possa avançar um pouco mais no seu nível de sensibilidade estrutural. Tá? E o mais bacana disso, pessoal, é que na comunidade, tá? A comunidade ela tem acesso vitalício. Então, a partir do momento que você entra, você não paga mais nada, você está lá dentro, você vai participar, vai poder tirar dúvida e isso tudo é vitalício, tá bom, pessoal? Então é para sempre. Agora, para você que quer se inscrever, como que funciona? As inscrições, pessoal, elas são por turma, tá? Porque o mais importante de você estar aprendendo método, de você estar aplicando método, é você ver outras pessoas também no mesmo nível que você. Então, você vai ver pessoas que estão aplicando o mesmo método que você, tá? Dentro da sua turma, que vai começar todo mundo igual. Então, se tem pessoa que não faz projeto ainda, tem pessoa que já faz projeto, tem pessoa que ainda está na faculdade, tá? Então, existe uma relação de que, vai ter pessoas com menos tempo que você, vai ter pessoas com menos dinheiro que você, vai ter pessoas com menos capacidade intelectual que você, se você quer chamar dessa forma, mas essas pessoas, elas estão fazendo projeto. Essas pessoas, elas estão atuando. E quando você vê essas pessoas atuando, não tem desculpa para você não atuar. É como se cada projeto que fosse publicado lá dentro da comunidade, para cada projeto que um aluno faz, é como se fosse um chacoalhão em você e, cara, você também pode.
você também consegue, você também tem o passo a passo para atuar com isso. Então, tem pessoas com mais idade, pessoas com mais tempo de formação, pessoas com mais experiência, com menos experiência, enfim, e elas estão fazendo projeto estrutural. Então, cada projeto estrutural, pessoal, é uma relação de que existem problemas que foram resolvidos. Existe uma análise estrutural que foi feita. Então, esse é um curso que nós separamos por turma, tá? Porque eu e minha equipe, nós precisamos realmente focar em vocês e ajudar vocês a realmente atuarem com isso. Agora, como que eu me inscrevo? Que horas que eu me inscrevo? Tá? Pessoal, basicamente, as inscrições elas vão abrir na segunda-feira, às 5 horas da manhã. Tá? As inscrições elas abrem na segunda-feira, às 5 horas da manhã. E por que 5 horas da manhã? 5 horas da manhã, pessoal, é um horário que todo mundo pode. Alguns vão acordar mais cedo, tá? Para realmente aproveitar essa oportunidade. Mas 5 horas da manhã, pessoal, eu separo as pessoas que estão comprometidas com aquelas pessoas que elas apenas são curiosas, sabe? Eu vou ver no que dá, vou entrar lá só para ver no que dá. Então, às 5 horas da manhã, eu separo as pessoas que estão comprometidas com as pessoas que apenas têm curiosidade de saber como funciona o curso. Por quê? Porque quem tem curiosidade não vai acordar às 5 horas da manhã para se inscrever. Então, eu abro as inscrições às 5 da manhã apenas para quem está comprometido a fazer parte do nosso time, tá? Porque às vezes depois das 5 da manhã também, pessoal, vocês têm algum compromisso, tá? Muitos de vocês trabalham, tá? Então, antes das 8 da manhã, vocês têm o comprometimento de fazer a inscrição, de realmente participar do nosso time. Então, não tem desculpa, tá? 5 horas da manhã na segunda-feira. E assim, muitos de vocês me chamaram no direct, tá, pessoal, para pedir o valor, tá? Qual que é o valor? Muitos de vocês me chamaram pedindo se eu dou consultoria. Mostrei para vocês que eu dou consultoria, tá? Mas no momento, pessoal, nós não estamos dando mais consultoria, tá? Porque existe uma demanda muito grande. A gente precisa realmente focar no nosso time, focar nos alunos. Então, antigamente, pessoal, anteriormente, nós estávamos dando as consultorias. O valor da consultoria era de R$ 497. Tá? Era uma consultoria no mínimo de 2 horas. No máximo 2 horas, tá? R$ 497 para o máximo de 2 horas. Só que nas consultorias, pessoal, eu só posso resolver alguns problemas. Tá? Nas consultorias eu só posso identificar alguma análise estrutural, porque 2 horas, a gente passa em uma aula aqui da jornada. Então, se eu fosse cobrar essa jornada, seria quase R$ 497 cada hora. Então, não estamos mais dando consultoria, tá? O fato é que eu preciso focar, nós precisamos focar realmente em ajudar o nosso time. E eu poderia muito bem, pessoal, continuar cobrando R$ 497 por hora, tá? Pelas 2 horas, mas o curso ele tem muito mais que isso. Ele tem muito mais horas, tem mais de 100 aulas lá dentro do curso gravadas e a gente está gravando aulas, estamos aumentando os módulos, estamos aumentando a carga horária das aulas. Então, eu nem sei quantas horas que dá realmente o total do curso, tá? Eu sei que é bastante coisa, tem bastante aula, muito conhecimento, muito conteúdo lá, tá? Porque a gente está sempre atuando, está sempre colocando mais aulas lá dentro. Então, cara, já parou para pensar se eu fosse cobrar por tempo realmente? Então, às vezes você pode estar pensando, meu Deus, Luiz, então o curso ele vai... é muito caro, velho, vai ser muito caro. E às vezes aqui é engraçado, né, pessoal? Porque... cara, tem gente que paga de 8 a 20 mil reais por mês, numa graduação, não por mês, tá? De 8 a 20 mil reais numa graduação, numa pós-graduação, e não aprende a fazer projeto estrutural, e não atua com projeto estrutural. Muitos fazem pós-graduação e não atuam com projeto estrutural, porque ainda não se sentem seguros. E não tem nada de errado, pessoal. Nós não vamos entrar no mérito de discutir como que as universidades trabalham, o que elas ensinam ou não. Tá? O fato é que esse ano, pessoal, o valor do curso ele realmente aumentou, tá? Referente ao valor do ano de 2020. Tá? Porque, enfim, novas aulas, novos módulos, a gente vai atualizando as aulas, vai aumentando a carga horária. Então, tem uma equipe por trás de tudo isso. Então, o curso ele realmente aumentou o valor. Tá? No preço do ano passado, pessoal, era de R$ 897 o curso. Esse ano, o valor aumentou para R$ 997. Tá? Porém, nós gostamos de
como é que eu posso dizer assim, de bonificar as pessoas que realmente estão comprometidas, tá? Nós gostamos de realmente ajudar as pessoas que estão comprometidas, ainda mais agora, início de ano, 2021, iniciando aí para você que realmente quer iniciar, pessoal. Para quem se inscrever às 5 da manhã, para quem está comprometido e se inscrever às 5 horas da manhã, das 5 ao meio-dia, tá, pessoal? A gente vai dar um tempinho aí, vai ganhar um incentivo, tá? A gente vai diminuir o valor para R$ 797 em até 10 vezes. Então, se você está comprometido, a gente baixou o valor realmente só nesse horário, tá? Para quem realmente está comprometido, apenas das 5 da manhã ao meio-dia, tá? Eu sei que muitos de vocês querem iniciar, muitos de vocês querem realmente participar disso. Então, para você que realmente quer atuar com projeto estrutural, tá? A gente diminui um pouquinho o valor aí para vocês possam realmente atuar, tá? E por mais que, você usa outro software, pessoal, vocês perceberam que na jornada do projeto estrutural nós não falamos de software, nós falamos de engenharia, nós falamos de concepção, análise, otimização e nós não falamos de software porque nós estamos falando de engenharia. Tudo isso é engenharia e não é relacionado ao Iberic, não é relacionado ao CPCAD, não é relacionado ao TQS, porque não faz sentido. Tá? Não faz sentido. A gente até ensina a fazer a configuração do software para que esteja adequado com a 6118, mas nós aplicamos a engenharia. Tá? Então, para você que está pensando que é só um curso que vai ensinar a mexer no software, como eu falei antes, nós utilizamos sim o software, utilizamos as ferramentas, tá? Até mesmo as planilhas, tá? Todas as planilhas elas são disponibilizadas para vocês, para que vocês possam utilizar também. Mas o foco não é sobre as ferramentas. O foco é uma metodologia que nós aplicamos na engenharia, tá? Para ser diferente da concorrência. Nós não estamos falando de software aqui. Tá? E além disso, pessoal, nós estamos falando do nosso dia a dia. Tá? Se você quer ter um escritório, se você quer atuar com isso, porque isso é o que nós fazemos. Tá? Isso é o que nós ensinamos. Então, para que você também possa ter um escritório, para que você possa também seguir esse caminho, que você realmente possa fazer isso no seu dia a dia, atuar com um projeto estrutural residencial, nós disponibilizamos os arquivos, disponibilizamos as ferramentas, para que você não fique perdido, tá? Para que você, literalmente, a gente pegue na sua mão e fala, ó, é isso que você precisa, e é assim que atua com um projeto estrutural residencial, tá? Porque a gente realmente é um time, a gente realmente ajuda um ou outro para que a gente possa realmente atuar com um projeto estrutural, tá? Porque isso, pessoal, que a gente fala sobre o grupo de alunos, quando nós temos alguma dúvida, isso e vai ter dúvida, tá? Independente se é relacionado ao curso ou não, mas quem está lá respondendo é eu, tá? Quem está lá dando todo o suporte, enfim. Então, por isso que a gente não dá mais as consultorias e a gente focou agora só na parte do time, tá? E é legal, pessoal, porque a gente vê, o Diego lá do Rio Grande do Sul é um cara que ele me liga quase todo dia, tá? Pra gente tirar dúvida, troca ideia sobre o projeto, enfim, avaliamos o laudo de sondagem, algumas situações. O Jean também está sempre em contato comigo, lá de Formosa, no Goiás, que ele tem um escritório lá também. A Camila tem a Camila do Mato Grosso, tem a Camila lá do Piauí. Cara, tem a Bruna, que é uma cidade vizinha aqui, que já está com seu escritório, já está com uma parceria com a arquiteta. Estão atuando com isso. Eles estão realmente... por exemplo, o Gustavo agora abriu o escritório dele, tá? Junto com a parceria com o arquiteto. Então, essa relação que nós temos é realmente como se nós fôssemos um time para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa estar todo mundo junto atuando com o projeto estrutural. Então, assim, pessoal, se você se inscrever a partir do meio-dia, o valor vai aumentar, tá? Na atualização aí do ano de 2021, vai para 997. E se você realmente está comprometido e quer participar do nosso time, 797 em até 10 vezes, tá? Na segunda-feira, das 5 horas até ao meio-dia. Tá? E outra, pessoal, as inscrições elas não vão ficar abertas para sempre. Tá? Então, vão ser poucos dias aí de inscrição, provavelmente até na sexta ou no domingo, tá? Ainda estamos vendo. E por que eu faço isso? Porque quem realmente está comprometido, pessoal, você vai ganhar. Se você está comprometido, você ganha. Tá? Ganha desconto, enfim. E uma das situações é a seguinte, se você entrar no time por algum motivo você não gostar, pessoal, ainda existe isso, tá? Se você entrar para o nosso time e você não gostar, em até 7 dias a gente devolve o seu dinheiro de volta. É uma garantia sua, tá? Por lei você tem esse direito, tá? Eu não vou chegar aqui para dizer, você tem a garantia. Não, isso aqui por lei você tem o direito. Você entra no nosso time,
Por 7 dias, se você não gostar, se você vê que não é para você, você sai, sem problema nenhum, tá bom? Então, é aquela relação, pessoal. Se você está decidido a fazer parte disso, eu tô realmente atrás de pessoas que estão comprometidas, tá? Porque eu e minha equipe, nós estamos realmente comprometidos com vocês também, tá? Então, entre, pessoal, para fazer dar certo e não para ver se vai dar certo, tá? Eu sei que está sendo intenso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo que nós trouxemos aqui na jornada do projeto estrutural. Domingo ainda nós temos aí a nossa live, tá? As gravações das aulas, pessoal, aula 1, aula 2, aula 3, elas vão ficar disponíveis até domingo para que vocês possam reassistir, baixar o PDF, utilizar tudo isso aí, tá? Tá sendo intenso, é muito conteúdo, tá? Eu vou postar uma foto agora, pessoal. Vou postar uma foto agora. Que lembra que a gente utilizou aí os comentários da aula 1, aula 2, vocês bateram os comentários lá e é aquela situação, se vocês realmente estiverem comprometidos, vocês recebem também o PDF da aula 3 com o método, enfim, com todo o nosso conteúdo aí da nossa aula 3. Então eu vou publicar agora essa foto aqui, ó. Pera aí. Vou publicar agora. Pera aí. Essa aqui. Uma foto da caneca, tá? Da nossa caneca aqui do Mini Engenharia Estrutural. E às 5 da manhã, não sei se vai aparecer ali, mas enfim, eu vou publicar agora essa foto lá no Instagram. E se essa foto ela bater 30 comentários, vou manter os 30 comentários, tá? Se bater os 30 comentários, eu libero o PDF da aula 13. E se você está comprometido em participar do nosso time, pessoal, deixe nos comentários lá. Vou participar do time, enfim, estamos engajados. 5 horas da manhã estamos lá. Eu me encontro com você, tá? Que vai fazer parte do nosso time, então, na segunda-feira. No domingo a gente vai ter uma live. E, enfim, a partir de segunda-feira é uma nova história, é um novo comprometimento seu com você mesmo, com a sua carreira. Então, enfim, a gente se vê no domingo para quem vai participar da live e a gente se vê na segunda-feira às 5 horas da manhã para você que vai entrar no nosso time e vai realmente fazer acontecer, beleza? Um grande abraço, eu espero que vocês realmente tenham gostado da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.